Olá, oitavo ano, bom dia. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu fiz com uma revisão, uma coisa bem rápida. Aí vamos falar sobre os pontos principais aí dos assuntos que servirão de referência para a segunda avaliação de vocês, tá bom? Então eu passei a elencar aqui os pontos principais aí desses assuntos, tá? Que é para justamente te rememorar aí o nosso trabalho durante esse período da segunda avaliação. Vamos começar? Então vamos começar aí pela Revolução Francesa, né? Esse acontecimento aí que vai marcar o século XVIII e também a história da Europa, né? Porque foi uma revolução aí encabeçada pela alta burguesia, mas que foi movimentada pelo terceiro estado, que era tão explorado e injustiçado por aqueles que estavam no poder. A Revolução Francesa, inclusive, tirou o rei do seu trono, fazendo até, inclusive, ele perder a cabeça, literalmente. Vamos lá começar por ela, então. Bem, não tem como falar sobre a Revolução Francesa sem falar do antigo regime, né? Que era a forma como era vivida a situação, a divisão social dentro da França antes de todo esse acontecimento. O antigo regime nada mais era do que essa divisão, né, da sociedade em três classes muito bem distintas, onde a gente vai ter classes privilegiadas, né, e outras super exploradas. Então vamos lá para a gente entender, né? O antigo regime consistia em um estado dividido em três estamentos, onde a gente vai ter no topo ali o clero, né? Como o primeiro estado, o segundo estado nós vamos ter a nobreza e na base de tudo isso nós vamos ter o restante da população, que era composta de camponeses, artesãos, tá? Alfaiates, a própria burguesia, sendo ela alta ou baixa, estava inserida ali no terceiro estado. Então, justamente o primeiro e o segundo estado, eles viviam uma situação de privilégio, né, onde eles não trabalhavam, apenas recebiam dinheiro, né, explorando o trabalho do terceiro estado. Eles também não tinham que pagar impostos, tudo isso ficava para o terceiro estado. É claro que toda essa situação vai causar uma grande indignação nesse terceiro estado, que vai começar a se rebelar contra esses privilégios do clero e da nobreza. O iluminismo vai ser uma grande influência aí, né? Ele vai acabar sendo aí uma grande inspiração para esses revoltosos. O iluminismo é aquele movimento filosófico, né, que acontece lá na França mesmo, e ele falava sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Então, por influência do iluminismo, isso vai fazer com que as massas, no caso do terceiro estado aí, né, propaguem a sua ideia de transformação da sociedade. Costuma-se dizer que a revolta, o estopim mesmo, ela inicia com a tomada da Bastilha, né? A Bastilha era uma prisão política que existia na França. Naquele momento é bom frisar que quase não tinham prisioneiros, mas foi o marco inicial aí dessa revolução, tá? Então, os prisioneiros ali daquela fortaleza, eles eram prisioneiros que simplesmente estavam ali por ter de alguma forma criticado o rei, né? Então era totalmente assim intolerante aí o rei, que era totalmente intolerante aí com pessoas que viessem a criticar o seu governo. E acabou que, né, as pessoas que faziam isso eram presas. Então, quando o terceiro estado se revoltou, justamente ele entrou aí na Bastilha, libertou esses presos políticos e também pegou algumas armas e tal, e aí estava iniciada a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, na Assembleia, né, a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada aí, dois partidos foram formados, né? Os jacobinos, que eram aí apoiados pelos sans-culottes, representavam as camadas mais pobres, né, o terceiro estado, e costumavam sentar-se à esquerda da sala aí da Assembleia. Já os girondinos, que costumavam sentar à direita, eram compostos aí pelos mais ricos, pelos nobres, né, pelas pessoas que tinham mais privilégios aí dentro do Estado francês. A Revolução Francesa aí teve vários momentos, né? Uma hora que a gente teve à frente foram os jacobinos, que foi conhecido como período do terror. Já em outro momento foram os girondinos, mas nenhum dos dois foi totalmente bom aí, né? Para a França conseguiu resolver todos os problemas. Nesse momento, né, aproveitando-se aí da situação de extrema instabilidade política, administrativa que a França estava passando, que Napoleão dá o seu golpe, né, e acaba tomando o poder aí como um imperador da França. E aí nós temos o período aí napoleônico que vai acontecer na França.
Já vindo para o Brasil, nós vamos falar aí sobre algumas revoltas que vão acontecer durante a colonização brasileira, né? Durante o período aí que o Brasil ainda é uma colônia de Portugal. E as principais que nós vamos ter é a Inconfidência Mineira, né? Onde vai instaurar uma revolta ali na área de Vila Rica, ali na área de Minas Gerais, onde os inconfidentes vão ficar muito insatisfeitos aí com a questão da exploração do ouro, principalmente com a derrama, que era uma lei que a coroa portuguesa colocou, onde se eles não conseguissem, né, a cota necessária de ouro, as suas casas seriam, né, invadidas e seriam surrupiadas aí algumas coisas, seriam tiradas algumas coisas para tentar sanar esse buraco, caso eles não tivessem extraído bastante ouro do solo. Isso aí vai causar uma grande revolta nesse local, onde vai envolver pessoas com inúmeras vontades, né? Vai ter vários objetivos aí envolvidos. A Inconfidência Mineira, ela também vai ter influência iluminista, tá? E uma das figuras principais aí que encabeçam essa Inconfidência vai ser justamente o Tiradentes. Inclusive, ele vai sofrer a pior das penas de todos os revoltosos, que ele vai acabar pagando aí com a própria vida. A Inconfidência, ela acabou nem acontecendo de fato, porque ela foi aí, né, como a gente costuma dizer, dedurada aí para os oficiais, para a coroa portuguesa. Então ela acabou sendo abafada antes mesmo de rolar de fato, tá bom? Vamos para a próxima aí. Influência iluminista, mas também haitiana, né? Graças aí à revolução que acontece no Haiti, nós temos a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela vai se dar justamente também, né, uma revolta contra a coroa portuguesa, e ela acontece por conta aí da situação de miséria e pobreza pelo qual Salvador estava passando. Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né? E após esse período aí dessa mudança, né, da capital e tal, acaba que muitos recursos são retirados ou não são mandados para Salvador. Então é uma situação de extrema miséria pelo qual eles estão passando, e eles tinham essa ideia, né, de revolta, de até mesmo separação. Mas aí a coroa portuguesa acabou mandando seu exército para lá, o que acabou aí abafando, né, a revolta, inclusive levando à morte aí dos seus encabeçadores, né, daqueles que estavam ali encabeçando essa revolta, né, os líderes principais acabaram aí morrendo. Bem, Napoleão tinha acabado tomando o poder na França, como eu comentei com vocês, e ele tinha entrado em conflito aí com a Inglaterra, que ele não conseguia vencer, né, por inúmeras questões aí. É aí que ele cria um plano chamado Bloqueio Continental, onde ele obrigava os países a não mais comercializarem com a Inglaterra. Qual era a ideia dele? Justamente enfraquecer a sua rival. Entre esses países que estavam ligados economicamente e comercialmente com a Inglaterra estava Portugal. E é claro que Napoleão vai obrigar a coroa portuguesa a não mais ter relações comerciais e econômicas com a Inglaterra. A coroa portuguesa não tem outro objetivo a não ser fugir das ameaças de Napoleão. E aí, em 1808, a coroa portuguesa vem embora, né? Acaba vindo para o Brasil, fugindo aí das ameaças de Napoleão Bonaparte, e acaba chegando ao Rio de Janeiro. Essa vinda da família real para o Rio de Janeiro, né, vai acabar estimulando inúmeras mudanças e transformações na cidade, o que mais tarde acarretaria até mesmo na transformação, na elevação do Brasil de uma colônia para Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Além disso, a estadia da família real no Brasil promoveu inúmeras outras construções, né, como o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, entre outras coisas. Bem, é isso, pessoal, tá? Esse vídeo é um vídeo bem rapidinho, aí a gente vai acabar elencando os pontos principais aí desses acontecimentos. Lembrando que os vídeos continuam lá no YouTube, vocês podem reassistir quantas vezes vocês quiserem, né? Lá vai estar muito mais bem destrinchado, vai ter muito mais detalhes aí sobre esses assuntos. E aí eu até sugiro que vocês que estejam com alguma dúvida ou algo do tipo, assista novamente lá os vídeos, que é bem capaz que essa dúvida seja sanada, tá bom? Então eu desejo uma boa prova para vocês, faça tudo direitinho, tá? Procurem aí fazer pela manhã, que é o horário que vocês estão habituados a estudar. No momento, peço aí para os familiares, para as pessoas que moram com você, né, que você vai ficar ali concentrado, não lhe interromper, tá bom? E uma boa prova a todos. Tchau, gente, até a próxima.